Vamos para mais um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical, agora a lição de número 6. Como sempre, né? Uma bênção para o nosso elevo espiritual e para a nossa meditação. E a lição de número 6, o título é A Condição dos Gentios Sem Deus. Então nós vamos ver qual era a nossa condição dos gentios sem Deus. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 11, onde diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Vamos explicar esse texto, viu? Verdade prática. Outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornam-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Então, Abraão é o nosso pai na fé. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, verso 11 e 12, e Romanos capítulo 4, verso 12 ao 14. Vamos começar aqui então, introdução. Na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. São elas: estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Vamos para o primeiro tópico, ou a primeira parte da lição, chamados incircuncisão. Primeiro item aqui, o conceito de incircuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus. E esta cirurgia era feita ao 8º dia, era uma ordem de Deus. E o 8º dia, hoje cientificamente, se entende que o 8º dia é o dia em que o sangue da pessoa, do ser humano, tem 100% de coagulação. Veja bem, naquela época não havia ciência, não havia como saber disso, mas o próprio Deus é que deu essa ordem, viu? E vocês lembram que quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, ele falou assim, ó, quem é esse incircunciso filisteu? Quer dizer, quem é esse camarada sem Deus? Então foi assim que Davi tomou aquela coragem, né? Ou seja, o povo de Deus era circuncidado e os que não eram circuncidados não conheciam a este Deus poderoso. No item 2, o significado religioso da circuncisão. Então, o seu significado religioso apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionados com a sexualidade depravada. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, viu? No item 3, a circuncisão do coração. Agora Paulo vem e diz assim, que essa circuncisão de Israel era feita na carne, mas aquilo era uma simbologia para a circuncisão que Deus faria então no coração do homem. No Antigo Testamento, Jeremias também já falava disso, viu? No item 4 aqui, a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas. Isso gerou a criação do primeiro concílio. Então, o primeiro concílio foi feito lá em Jerusalém e Atos capítulo 15 fala muito bem desse concílio. Explica sobre esse concílio. Inclusive, várias pessoas falaram, usaram a palavra, mas a palavra final foi do presidente da igreja em Jerusalém, que era Tiago. Não o Tiago, irmão de João, porque o Tiago, irmão de João, ele foi decapitado por Herodes. Mas este Tiago é o próprio que escreveu a carta de Tiago, que está na Bíblia. Então, este Tiago era o irmão de Jesus, viu? Assim nós entendemos. Segunda parte da lição, parte número 2 da lição. Estranhos ao concerto da promessa. No item 1, uma nova vida uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que, naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. No item 2, separados da comunidade de Israel, tá certo? E agora no item 2, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Por quê? Deus chama o povo de Israel para servir de modelo às nações. Então não era simplesmente
Deus não queria simplesmente salvar só o povo de Israel, mas o povo de Israel fazia o papel naquela época, o papel que a igreja hoje faz. Então Israel foi usado como modelo para que as pessoas conhecessem o Deus vivo. E hoje a igreja é também usada como instrumento para a propagação do Evangelho de Cristo. Viu? No item 3, alienados aos pactos das promessas. Então, os gentios, nós éramos alienados ou não conhecíamos este Deus verdadeiro, e muito menos os pactos e as alianças que esse Deus havia feito com o homem. Então tem o pacto abraâmico, feito com Abraão, o pacto mosaico, feito ali com Moisés, e o pacto davídico. Isso aqui é só umas explicações. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Então, como nós poderíamos conhecer isso? Não sendo nós lá, porque gentil significava quem não era israelita, viu? E os israelitas, eles se achavam mesmo, né? Já que nós somos o povo de Deus, os gentios é um povo de segunda categoria, sempre foi assim, viu? Vamos para a parte 3 da lição. Sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança. Olha o item 1, diz assim, ó, desprover de esperança. Mas por que é tão importante aqui essa parte da esperança? A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então a esperança, ela traz consigo a confiança. E qual confiança? Confiança nas promessas divinas. Então por isso que os gentios eram um povo sem esperança. Porque como é que eles poderiam confiar em algo que eles ainda não conheciam, que não foi divulgado a eles? Por isso a importância da propagação do Evangelho. O Evangelho de Cristo deve ser pregado, anunciado com amor, com carinho e com dedicação, viu? No item 2 aqui da terceira parte. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Muito pelo contrário, os gentios eram politeístas e idólatras. Na sua maior parte, eles eram politeístas e idólatras. Criam em vários deuses, várias imagens, esculturas, várias carrancas. Tanto é que tem uma passagem lá que alguém está sitiando Jerusalém e essa pessoa diz, né? Falou assim, ó, eu já venci outros. Foi o Senaqueribe. O Senaqueribe falou assim, ó, eu já venci outros povos aí, que os deuses eram grandes. Mas por quê? Porque a escultura de imagem era grande, né? E ele olhou para Jerusalém, não viu nenhuma escultura de imagem, e falou assim, mas e o seu Deus aí? Cadê ele, né? Mas ele ficou sabendo qual era o Deus de Israel. Por quê? Porque Isaías profetizou para o rei, nesta noite Deus te dará vitória. E numa noite Deus enviou um anjo e fez fugir, na verdade ele matou o exército de Senaqueribe, que eram 185 mil soldados. Um anjo. Olha o poder do teu Deus, viu? Para te livrar das pelejas e das dificuldades. Conclusão. Noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome para sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para as nossas perguntas. Pergunta de número 1. O que é circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Qual o significado religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Na lição, qual é a constatação em relação à religiosidade dos gentios? A religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação, porque tinha religiosidade, mas não conhecia o Deus verdadeiro. Então não adianta ser religioso, tem que servir a Jesus como único e suficiente Salvador. Cite os 3 pactos que giram em torno da promessa do advento do Messias. O pacto abraâmico com Abraão, o pacto mosaico com Moisés e o pacto davídico com Davi. Qual o significado da palavra esperança em relação ao seu principal uso? A palavra esperança significa confiança nas Escrituras. Seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Então, tenha esperança,
tenha paz e fique com o seu coração, fique com o seu coração renovado nas promessas. Então, a confiança nossa é essa, de que nós sabemos que o nosso Redentor vive, como falou Jó, e que um dia ele se levantará. Então, esse nosso Jesus já nasceu, cumpriu seu ministério, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, pregou 40 dias, ressurreto aqui na terra, foi assunto aos céus e disse aos seus apóstolos: voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.